Dando continuidade, nós vamos agora trabalhar com uma funcionalidade que é bastante interessante, que permite uma extensibilidade muito grande quando a gente utiliza a especificação JPA. Para esse exemplo, nós vamos observar que essa nossa entidade aluno, ela possui um atributo de um tipo específico, que é o tipo CPF. Por que a gente não cria esse tipo apenas como uma string? Poderíamos criar ele somente como uma string. Porém, quando nós criamos essa classe CPF para guardar essa informação, a gente consegue criar métodos acessores que nos ajudam e nos auxiliam a verificar, por exemplo, se o CPF está ou não válido, se nós vamos querer ele em um formato padrão, com ponto, traço, ou somente o seu valor plano. Então, essas informações elas ficariam difíceis de serem gerenciadas junto à nossa entidade de aluno. Para quem está um pouco mais habituado à terminologia de DDD, Domain Driven Design, esse CPF ele seria algo próximo a um Value Object, em que nós vamos criar uma classe para representar um valor e aí podemos ter métodos e comportamento que represente esse valor. Poderíamos fazer isso com o CPF e poderíamos fazer isso com qualquer outro valor que faça sentido dentro do domínio que a gente está modelando. Pois bem, no momento que nós temos essa classe CPF e por padrão o provedor ele não sabe como persistir, como criar uma tabela no banco de dados utilizando essa classe CPF que nós criamos, aí nós precisamos adotar a seguinte estratégia. Nós vamos anotar esse atributo com @embedded. E nesse momento nós estamos dizendo que essa informação do CPF ela vai fazer parte da tabela resultante da nossa entidade aluno. Ok? Professor, nós conseguiríamos fazer isso com outros atributos? Conseguiríamos. O principal que nós precisamos entender dessa anotação é que as informações que estão dispostas dentro da classe CPF vão ser persistidas junto à nossa tabela de aluno. Ok? Nesse caso, como a classe CPF possui apenas um valor, nós vamos ter o ID do aluno, o nome do aluno, a matrícula do aluno e valor, que é a informação que nós temos aqui para essa classe CPF. Como sempre, nós temos aqui uma classe main com um método bem simples, só para a gente persistir essa informação no banco, para que nós possamos observar como é que ficou a estratégia lá nas nossas tabelas. E temos aqui também o persistence.xml, onde nós configuramos o provedor, as classes e as configurações do banco de dados. Ok? Então vamos lá, vamos executar esse nosso código para observarmos como é que vai ficar isso vai ser refletido isso lá no nosso banco de dados. Aqui do lado direito, nós temos um cliente em que nós vamos observar as tabelas que vão ser criadas junto ao nosso SGBD. Se nós pudermos observar, foi criada uma tabela aluno e essa tabela aluno ela possui ID, matrícula, nome do aluno, conforme nós já vimos nas aulas, nos momentos anteriores, né? Porque nós usamos a notação @colo, e nós temos essa coluna valor. Essa coluna valor ela não faz parte dos atributos diretamente de aluno, mas sim dessa classe CPF que nós criamos. Inclusive, ela está com a mesma nomenclatura. Mas percebam, não é interessante a gente deixar essa informação dessa forma, porque esse valor se refere ao quê? Então, nós podemos usar a seguinte estratégia. Aqui na nossa classe CPF, nós podemos usar a anotação @colo, que nós já vimos nos outros vídeos, e identificar que aqui nós temos um CPF. E qual é a melhor vantagem que nós ganhamos com essa classe? Essa classe ela pode ser reutilizada. Por exemplo, se nós quisermos o mesmo comportamento de CPF na classe professor, na nossa entidade professor, nós poderíamos simplesmente reutilizar todo o comportamento. E aí vamos encaminhando
junto ao que prega as boas práticas do desenvolvimento orientado a objetos. Ok? Então, se nós tivermos essa configuração dessa forma e vamos executar nosso persist, nós pedimos para que ele fique apagando a tabela para que nós possamos observar o impacto dessas mudanças. Por exemplo, nós simplesmente mudamos aqui, colocamos o @colon e provavelmente aqui agora a nossa tabela ela está com CPF. E caso nós tivéssemos uma segunda entidade como professor reutilizando esse CPF e o professor não gostasse da entidade já tivesse o nome próprio para esse CPF, como é que nós poderíamos fazer algo específico à entidade aluno, para a entidade aluno? Caso nós quiséssemos fazer algo específico para a entidade aluno, sem necessariamente ter que formatar aqui na classe CPF, nós poderíamos utilizar a notação @AttributeOverride. E aqui nós vamos configurar o name, que é qual é o atributo na classe CPF, como aqui é valor, nós colocamos valor. E aqui no colon nós usamos a anotação @colon, que nós já vimos anteriormente. E para modificar a anotação, nós usamos o atributo named, da mesma forma que nós fizemos aqui em cima. Ok? Então, caso essa configuração funcione, no momento que nós executarmos novamente esse nosso programa, a tabela resultante ela deveria ter agora não mais CPF como nós tínhamos antes, tá bom? Eu vou atualizar aqui só para a gente visualizar a estrutura da tabela. Observe que agora nós temos CPF aluno, porque nós configuramos essa informação aqui. Então, só para revisar. A classe CPF nós criamos para que ela mantenha o comportamento desse valor, no nosso caso, CPF. Nós criamos, nós anotamos esse atributo com @embedded, certo? E lá na classe CPF, nós precisamos fazer uma outra breve configuração. Nós precisamos anotar ela com @bbtable. E essa anotação é importante porque nós dizemos que essa classe ela é possível, factível de ser incorporada a uma outra tabela, tá certo? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido a ideia por trás e a flexibilidade que nós ganhamos com essas estratégias de poder incluir dentro de uma entidade informações que não fazem parte diretamente dela e que também não tem granularidade suficiente para ser uma outra entidade, e aí nós estaremos trabalhando com relacionamentos, tá certo? Nesse caso, o CPF é somente um valor. Novamente, para quem está mais habituado ao uso do DDD, aqui nós temos claramente um exemplo onde poderíamos utilizar um value object, e aqui nós teríamos uma entidade com as suas próprias características e o seu próprio comportamento. Ok, pessoal?